Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu Passo a Passo. Como vocês estão? Tô bem, graças a Deus, espero em Deus que vocês também. Dando início aqui para mais uma aula para vocês do nosso tapete Ana com a flor catavento e o bico coroa. Um modelo fácil, rápido e mega econômico. O meu tapete ficou medindo 76 de comprimento por 52 de largura, pesando 318 gramas. Lembrando que pode variar o tamanho e o peso dependendo da agulha que você usar, o barbante que você usar. Tá bom, pessoal? Aqui o meu tapete foi confeccionado inteiro no barbante fio 6 com a agulha 3,75. Eu espero que vocês gostem demais desse passo a passo feito com muito amor e carinho, que é o nosso tapete Ana. Mais uma membra maravilhosa sendo homenageada aqui pelo Crochê da Lu. E eu espero que todas as Anas se sintam homenageadas por mim. Infelizmente eu não posso estar fazendo um tapete para cada, mas eu deixo aqui meus eternos agradecimentos a todas as Anas que são membros aqui do meu canal. E também a todas as Anas que me acompanham e não é membro, meu muito obrigado. Pessoal, uma inspiração que foi o Ateliê Loren Crochê, que me indicou esse passo a passo, que é a inspiração do nosso modelo Maria com a flor catavento e tulipa. Aqui eu apenas tirei a tulipa para ficar mais simples, mais econômico, mas que ficou lindo, maravilhoso. Deixe aqui embaixo o que vocês achou. E é isso, fiquem agora com as listas de materiais e que vocês tenham um ótimo passo a passo. Se fizer pela minha aula, já me marca nas redes sociais que tá aqui embaixo. E o modelo Maria, se você quiser conhecer também, dá uma olhada na playlist de todas as aulas do canal, que você vai se apaixonar também. Na florzinha eu usei o Multicolo Prêmio, que é o Rosa Flor 9427 e o Verde Folha 9392. O Cru Fio 6 dos barbantes predileto, Rosa Bebê a cor 37, Rosa Média a cor 18, o Pink a cor 19, tá bom, pessoal? Agulha 3,75. Vou estar usando a minha agulha 3,5 e tesoura para os arremates. Na florzinha eu vou usar o Flor 9427 e o verdinho é o 9384. Então vamos lá. Se você não gostar de fazer anel mágico, você pode estar fazendo 4 a 5 correntinhas, tá? Eu vou laçar aqui nos meus 3 dedinhos, ó. Tá vendo? Nos meus 2 dedinhos, né? E puxo lá para trás e seguro com o dedo aqui. Aí agora eu vou vir aqui, ó, por baixo e vou introduzir, girar a minha agulha, tá vendo? E vou puxar aqui, ó, uma correntinha. Agora eu solto e seguro assim na mão, ó. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que esse primeiro ponto baixo aqui eu já conto como um ponto baixo, mais 2 correntinhas que é a altura do meu ponto alto e mais uma que é de espaço. Ah, Lu, mas meu ponto eu gosto de fazer com mais, então pode fazer mais uma. A gente vai fazer agora pontos altos separados por uma correntinha. Laço, vou vir aqui dentro do anel mágico e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui dentro do anel mágico, ó, uma correntinha e um ponto alto. Vamos fazer por 8 vezes uma correntinha e um ponto alto por 8 vezes, tá, pessoal? Sim, 8 vezes aqui a gente vai estar fazendo pontos altos. Tá bom? Só correntinha e um ponto alto. Correntinha e um ponto alto. Vamos contar aqui para ver quantos que tem. 3, 6, 7. É que com 8, gente, é para fazer o tapete, né? Que quando a gente vai passar o verde, ficamos com 4 ladinhos, né? Da base. Aí fiz aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz o 8º ponto alto. Faço uma correntinha e podemos fechar o nosso fio aqui. E agora eu vou vir aqui, ó. Conto 1, 2, 3 aqui na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Mas antes, pessoal, eu quero ensinar rapidamente aqui, antes da gente fazer esta flor inteira de uma cor, eu vou estar ensinando vocês aqui a fazer de 2 cores, tá? Este daqui é a cor 9368, tá bom? Sim, é raio de sol. E aqui, ó, a gente vai fazer só o miolinho, mas eu vou fazer de amarelo, mas você pode fazer a cor que quiser, né? Porque é bem legal, interessante. Eu vou fazer o anel mágico aqui, ó. E vou puxar aqui um ponto baixo.
A mesma coisa que a gente vai fazer da flor, só que a gente vai mudar de cor, tá? Então, a mesma coisa que a gente acabou de fazer agora, né? O começo da florzinha, vocês podem fazer de outra cor, tá bom? Então, eu vou fazer por 8 vezes aqui, um ponto alto e uma correntinha dentro do anel mágico, e venho aqui mostrando como que eu faço o arremate. Fiz aqui, ó, os 8 pontos altos, fiz uma correntinha, aperto aqui, e podemos fechar com um ponto baixíssimo. Fechar esse ponto baixíssimo, dá uma alongadinha aqui no fio, ó, bem maiorzinha. Por quê? Porque, ó, a gente vai esconder ela aqui, ó, pra cá, pra lá. Tá vendo? Nessas laçadinhas de trás aqui, é nela que a gente tá escondendo, ó. Aí você vai escondendo seu fio, ó, até você ver um tanto que tá bom, tá? Aqui é pra vocês, se vocês for fazer de 2 cores. Então, temos um miolinho aqui, ó, com 8 pontos altos separado por uma correntinha. Aí, se vocês for fazer de outra cor, a gente dá uma laçadinha inicial. Olha. E vou vir aqui, ó, em qualquer espacinho. E vou puxar um ponto baixo. E 1, 2 correntinhas. E vou laçar, vir aqui dentro. Ó. Com mais 4 pontos altos, pessoal. Fazendo aqui, pessoal, ó, os 4, contando com a correntinha, vamos ficar com 4 pontos altos, igual a gente vai fazer inteiro de uma cor. Aí, é só fazer igual o passo a passo. Só quis mostrar pra vocês, pra não restar dúvida, de como começar com outra cor, tá bom? Aí, agora, vamos fazer inteiro de uma cor, mas se você quiser fazer de 2 cores, é assim que faz, tá bom? Estão vendo? Aqui mesmo, gente, eu já caminho aqui com ponto baixíssimo dentro da correntinha. Subo 2 correntinhas e volto aqui dentro desse espacinho, ó, e faço mais 3 pontos altos. Contando com a correntinha, vamos ficar com 4, ó. 1, 2, 3. Aí, contando aqui com a correntinha, ficamos com 4 pontos altos. Agora, vamos fazer o quê? 1, 2 correntinhas. Vira o trabalho. Vou pular esse primeiro, aqui no segundo, um ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no próximo, um ponto alto em cima do ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto em cima de ponto alto. Então, se a gente tinha 4, ficamos com 4 aqui também, contando com a correntinha. Faço 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho para frente e vou laçar e vou vir aqui no próximo espacinho e fazer novamente os meus 4 pontos altos, olha. 3, 4. Aí, vou fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar, vim aqui, pulo o primeiro e no próximo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, ficamos novamente com 4 aqui em cima também. 3 correntinhas e vou laçar. Vou vir aqui pra frente novamente com mais 4 pontos altos. Então, gente, a gente vai fazer assim por todo o nosso trabalho. Por quê? Por causa que é repetição, né, as nossas pétalas. 4 pontos altos, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui a gente tá de frente. A gente vira pra trás assim e já vem aqui, ó, pulo primeiro, no segundo, vem aqui com um ponto alto. Vem pro próximo com mais um ponto alto. Vem pro próximo, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui pro próximo com 4 pontos altos. 4 pontos altos. 1, 2 correntinhas, vira para trás e faço ponto em cima de cada ponto. Eu espero que vocês tenham entendido, porque é uma flor bem facinho de fazer. Se fazer pela minha videoaula, me marque nas minhas redes sociais. E se por acaso a aula estiver muito rápida ou muito devagar, vai aqui, ó, na configuração do seu vídeo, você pode ir na aba velocidade. Lá você pode aumentar e diminuir, tá bom? E deixem aí pra mim que região que vocês estão me assistindo. E um beijão a todos vocês que me acompanham e que gostam dos meus passo a passo. Tô continuando aqui fazendo os 4 pontos altos, 2 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer aqui ponto em cima de cada ponto.
Então, vai ser assim, gente. Vamos contar aqui quantas pétalas a gente já fez, porque é só repetição, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é a quinta, sexta, sétima e oitava. Vou fazer as últimas 3 que faltam e vem aqui pra gente começar passar o nosso verdinho, tá bom? Vim fazendo aqui, pessoal, como orientei vocês, né? Aí fiz as 3 correntinhas e agora vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo bem na onde que a gente vai virar pra correntinha, ó. A gente aperta o fio e puxa um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu dar uma apertadinha aqui que ficou largo. Podemos cortar o nosso fio. Agora, gente, ó, vou pesar pra vocês quanto que ela pesa. Tá vendo que ela é bem facinha? 8 gramas, gente, olha pra vocês verem. 8 gramas, bem leve mesmo. E agora eu vou ensinar vocês a passar o verde. Olha, pessoal, peguei aqui minhas 3 florzinhas que eu já me adiantei e já fiz, pra essa aula não ficar grande, tá? É só vocês pausar o vídeo. Vou usar o Barbosa agora, 93, 91. É só vocês pausar o vídeo e voltar pra fazer 3 florzinhas. Lembrando que para fazer passadeira é só vocês ir aumentando. Vocês vão ver que eu vou fazer a emenda aqui, aqui. Se vocês quiserem mais, vai fazendo as emendas, tá bom? Para jogo de passadeira, jogo de banheiro, tá bom? Então, aí eu dou uma laçadinha inicial aqui e vamos pegar em qualquer cantinho aqui. Aí eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Um ponto baixo. E vou subir 2 correntinhas. Vou vir aqui de volta aqui, ó, e fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, voltar aqui dentro e colocar mais 3 pontos altos. Esses verdes, olha. Mais 3 pontos altos. Agora eu vou fazer só com uma correntinha, tá, pessoal? Que esse daqui é emendado, então eu gosto de fazer só com uma correntinha. Aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, volta aqui no próximo espacinho, com mais 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui. Uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Agora, mais uma vez, o leque, gente. É sempre um espacinho vai ser leque e no outro vai ser 3 pontos altos. Então, agora estamos fazendo o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha, vocês podem ver, ó, que tá quase inteirando o quarto leque pra gente fechar aqui. Só que não, vamos fazer só meio leque, que é o quê? Só 3 pontos altos pra gente começar a nossa emenda. Vou dar uma correntinha aqui, sim. Aí eu pego a florzinha, tá vendo esse daqui? Eu conto 1, 2, 3. Por quê, Lu? Vocês vão entender. Vou laçar, ó, tá vendo? Tô segurando aqui. Laço, vou vir aqui dentro e colocar 3 pontos altos na nossa flor que a gente tá emendando. Podem ver que é avesso com avesso, tá? Então, 3 pontos altos aqui. Volto aqui na minha florzinha, ó. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo aqui e outro aqui. O que que a gente faz? Dou uma correntinha, tá vendo? Dou uma correntinha, vou vir aqui, ó, do lado de cá da minha flor, e vou puxar com um ponto baixíssimo, ó. Agora sim, eu volto, vou laçar, vou vir aqui no próximo espacinho da minha flor que eu tô emendando e faço 3 pontos altos. Olha. Essa emenda que eu tô fazendo, ela é diferente aqui, ó, porque eu vi de uma artesã, né, que é a Cida Crochê. Ela tem Instagram, tem canal no YouTube.
ela ensinou essa dica, eu testei, gostei muito e tô trazendo para vocês. E um detalhe, gente, se você quer que o teu square fica maior, né, eu tô fazendo aqui com ponto alto, mas você pode fazer com ponto alto duplo. Tudo que a gente está fazendo aqui, você fizer com ponto alto duplo, o seu square vai ficar maior. Então, novamente, ó, fiz os 3 aqui, uma correntinha, vem do lado de cá aqui, ó, e vou puxar um ponto baixíssimo, ó. Já volto aqui dentro novamente, e agora sim, vamos colocar os 3 pontos altos. Aqui novamente, puxa aqui dentro, ó, tem que dar uma correntinha antes, gente, desculpa. Puxa aqui dentro agora, com um ponto baixíssimo. Já vou voltar pra lá. Esse fiozinho aqui, ó, vocês já vão entender. Já vou voltar pra cá e faço os meus outros 3. Aqui é bom dar uma correntinha, né, gente? Faço meus 2 mais 3 pontos altos. Aí uma correntinha, agora esse fiozinho que eu contei 1, 2, 3, é porque agora ele vem aqui, ó. Eu já vou trabalhando em cima dele, já pra ir fazendo os nossos arremates. Uma correntinha, vamos fazer leque novamente. Que agora, ó, vou mostrar pra vocês. Vamos fazer essa parte aqui pra chegar aqui e já começar a outra emenda. E olha, gente, como que fica aqui, ó. Não fica aquele negócio levantando, nem abaixado. Fica bem bonita a nossa emenda aqui, tá bom? Sim. Aí aqui, ó, vou fazer os meus leques de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e só 3 pontos altos, porque vamos fazer a outra emenda. Dou uma correntinha, agora vou pegar aqui, ó, meu outro squarezinho, tá? Vou laçar, como eu sempre falei, ó, que depois a gente vai trabalhar em cima. 1, 2, 3. Vou laçar, vou vir aqui, ó, e colocar meus 3 pontos altos. É avesso com avesso, ó. A gente tá trabalhando de frente, mas põe avesso com avesso. Dou uma correntinha, venho aqui do lado aqui e puxo um ponto baixíssimo. Volta, vem para a próxima pétala aqui. Tá bem difícil aqui, gente. Tava ajeitando o verde aí eu laço e venho aqui dentro com 3 pontos altos. Dou uma correntinha, venho aqui no próximo e puxo um ponto baixíssimo. Laço, vou vir ali pro próximo ali e vou fazer os 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui e mais uma correntinha. Vamos voltar aqui fazendo laço, vou vir aqui dentro aqui com 3 pontos altos. Vou dar uma correntinha, aí eu vou laçar, aqui já vou segurar o fiozinho e colocar os meus 3 pontos altos, olha. Meus 3 pontos altos. Uma correntinha, agora, gente, ó, tá vendo que vai chegar aqui? Eu falei pra vocês que eu vou fazer a emenda de 3 flores. Mas aí, ó, se você fizer aqui, né? Aí vamos continuar aqui e fazer igualzinho aqui. Mas se você for querendo emendar, continua fazendo a emenda, igual eu acabei de orientar nessas duas aqui. Mas, Lu, já vou finalizar o meu square. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Chegou aqui, só vocês continuar emendando, mas eu já vou finalizar com 3 flores, tá? Então, vamos continuar então para finalizar o nosso square. Aí aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vamos continuar aqui, ó, fazendo os 3 pontos altos, uma correntinha
No próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos. Agora, fechar o leque, porque antes, como a gente estava fazendo com a emenda, aí vocês podem continuar emendando a partir de agora. Só que como a gente vai fechar aqui, então é 2 correntinhas e também mais 3 pontos altos, olha. Uma correntinha. E vamos descer agora fechando o nosso square aqui, ó. Então, vamos ser a nossa base, né? 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, vocês podem observar, ó, que vamos fazer aqui junto com esse daqui, ó. Dá uma puxadinha e vamos fazer junto aqui também, ó, para fechar o leque do lado de cá. Que são 3 pontos altos. Uma correntinha. Um ponto baixo aqui. Aí, uma correntinha e vou pro próximo aqui, fechando o nosso leque do lado de cá também, ó, com 3 pontos altos. Uma correntinha, estão vendo, ó? Aqui, pessoal, ó, estamos fazendo a emendinha, tá? Do lado de cá também, tá bom? Então, uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui, fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo aqui. Aí, gente, ó, faço uma, tá vendo? A gente pega naquela correntinha que a gente fez pra virar. Uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. E uma correntinha, fechamos aqui com ponto baixíssimo. Podemos cortar o nosso fio. Agora vamos começar o nosso tapete, mas antes vou ensinar vocês como que eu faço os arremates aqui do começo. Aí, como é fio 6, abro 3 fiozinhos aqui, né? Introduzo a minha agulha aqui numa laçadinha e dou um nozinho. Por quê? Porque o crochê já passou em cima, ó, 1, 2, aperta bem, e aí eu venho e corto, ó. E com a colinha, pessoal, eu passo aqui em cima e empurro aqui, ó, o ponto alto em cima. Assim, o seu arremate vai ficar escondido debaixo do ponto, tá? E não é para colocar pérola. Para colocar pérola, primeiro, pessoal, eu dou um nozinho aqui para travar a nossa flor. Ó, pego o nozinho aqui. Eu não já passo pérola, não, porque pode arrebentar e depois o seu trabalho desmanchar. Então, você pega e eu passo assim, ó. E aí sim, eu vou com a agulha e puxo lá para trás, ó. Esse fiozinho aqui, passo uma colinha aqui na ponta, ó. E passo a pérola e puxo lá para trás de novo e dou outro nozinho, dou uma escondida nos fios e já vai estar pronto, tá? Assim com todos os outros arremates. E o verdinho aqui, gente, ó, é a mesma coisa. A gente veio trabalhando em cima dele, então a gente abre 3 fiozinhos, introduz aqui. Podemos cortar aqui, tá vendo? Que maravilhoso, gente. E agora sim, também esconde ali pra dentro ali, ó, tá? Com a colinha é mais fácil de você esconder. Agora com os arremates feitos, agora eu vou voltar com a minha cor rosa, que é a cor do nosso tapete, e vamos dar início no nosso tapete Maria. Olha, pessoal, então vamos dar início aqui no nosso tapete, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, bem aqui no cantinho, para depois todas as voltas a gente começar por aqui. Mas você pode começar na parte oval, aonde você preferir. Vou dar uma laçadinha inicial aqui, tá? E aqui mesmo, ó, eu vou subir um ponto baixo. Passo pra cá o fiozinho, ó. Aí, pra cá, puxo pra lá, mais uma correntinha, pra cá e mais uma correntinha. Estão vendo que essa pontinha aqui vai ficar aqui em cima. Aí, eu laço, vou vir aqui dentro e colocar mais um ponto alto. Agora aqui, pessoal, né, pra fazer as correntinhas, pode ser em alguns pontos, você fizer com 2 correntinhas, na parte reta pode embabadar. Você fizer com uma, pode também. Então, varia do seu ponto, tá? Às vezes o teu ponto é grande, com uma correntinha dá certo. Mas às vezes o teu ponto é pequeno, com
com uma correntinha não vai dar certo. Então, aqui é muito relativo. Não vai mudar o passo a passo, não vai mudar nada. É apenas se você vai colocar uma ou duas correntinhas. A Lu vai fazer com duas correntinhas, ó, daqui aonde a gente começou até aqui. Para chegar aqui na parte oval, eu vou fazer apenas uma, tá? E depois a parte oval é com duas do mesmo jeito. Mas para entrar aqui da parte, para sair da parte oval e para entrar para a parte oval vai ser apenas uma. Então, duas correntinhas e 3 pontos altos. Então, se eu tô fazendo com duas, vai fazendo um pouquinho. Se vocês verem que não tá embabadando, continua com duas. Mas se tiver, faz só com uma. Aqui na emenda, vou colocar um ponto alto aqui, mas você faz ele um pouco mais alongado. Um ponto alto aqui no meio e um ponto alto aqui do lado de cá. Duas correntinhas e 3 pontos altos no próximo espacinho. Lembrando vocês que se essa aula estiver muito rápida ou muito devagar, você vai na aba velocidade aqui no canto do seu vídeo, tem a configuração, você vai na aba velocidade, você pode aumentar e diminuir. E aqui, ó, você fazendo o ponto alto mais alongadinho, você pode até fazer ponto alto duplo. Aqui fica bem retinho o seu trabalho, tá? Então, vamos continuar. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Aqui, gente, ó, eu fiz uma pequena emenda, então eu já vou esconder esse fiozinho aqui. O meu verde acabou, então, eu fiz uma emendinha aqui. Duas correntinhas, cheguei aqui novamente na parte do verde. Um ponto alto mais alongado, aqui no meio, outro ponto alto, dá mais uma alongadinha. E aqui no próximo aqui do leque, mais um ponto alto. Duas correntinhas e 3 pontos altos aqui. Estão vendo? Esse ponto aqui ficou meio larguinho, deixa eu dar uma ajeitada nele. Aí. Aí uma... Gente do céu, esse ponto aqui tá que tá, hein? Aí, ó, agora sim ficou certo. Aí, duas correntinhas e 3 pontos altos. Lembrando que temos aula para canhoto e para destro. Então, se você estiver vendo para destro, vai na playlist que vai ficar no final da tela, só para você clicar, que vocês encontram os outros passo a passo das outras peças. E também desse modelo aqui para... Vocês fazem desse modelo para destro e para canhoto. Então, ficamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? E vocês viram que eu ensinei a fazer com 3 florzinhas já com a emenda no verde. Mas nada impede de vocês continuar aumentando, tá? Então, agora, a partir de aqui, uma correntinha, ó. E vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos aqui no canto do meu leque, duas correntinhas e mais 3 pontos altos. O nosso tapete é oval, mas a gente começa como se fosse fazer retangular. Porque, pessoal, essa base aqui é bem diferente. Aqui, vamos fazer apenas uma correntinha só, nessa primeira carreira. Depois, quando a gente começar o motivo de pizza, entre os motivos de pizza vai ser 2 correntinhas. Então, aqui, 3 pontos altos no espacinho, separado por uma correntinha. Então, nessa primeira carreira, ó, antes de chegar aqui para fazer o leque, tudo uma correntinha, o leque 2, aqui uma e agora uma novamente. E fazemos o leque aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos aqui. Agora é 2 correntinhas, ó, para passar pra cá. Vamos fazer os 3 pontos altos. Duas correntinhas. Vou vir aqui no primeiro, coloco um ponto alto mais alongado. Aqui dentro do ponto baixo, outro ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto. 2 correntinhas e 3 pontos altos no próximo espacinho. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos
aqui no próximo espacinho. 2 correntinhas, cheguei aqui na emenda novamente. Vou fazer um ponto alto, no próximo aqui, outro ponto alto, em cima do ponto baixo e outro ponto alto. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Tô fazendo a primeira carreira com vocês, para vocês perceberem que tudo que a gente vem fazendo de um lado, a gente chega de cá, vai fazer do lado de cá também. Então, ó, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, apenas uma correntinha. E vamos colocar aqui um leque de 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui. Vai ser, gente, ó, nesses... por 2 vezes aqui, vai ser leque dentro de leque. E do lado de cá, leque dentro de leque. Só a partir da segunda carreira que a gente muda. Aí, uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha, leque dentro de leque. Estão vendo que aqui é onde a gente arrematou com o verde. Eu mostrei o início para vocês, a gente fazendo a emenda das flores na cor vermelha, tá, pessoal? É porque foi uma aula que eu já gravei da flor separada. Mas é a mesma coisa, ó. Só que aqui, aí eu mudei, eu coloquei outro vídeo e nós estamos fazendo na flor rosa. Eu fiz igualzinho. A vermelha tá aqui no igual no rosa. E estamos terminando o nosso leque aqui. E fazemos apenas uma correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo. Estão vendo? Sim. Aqui agora, gente, ó, a gente vai caminhar aqui pro meinho com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, que é a altura do meu ponto alto. Ficamos com 3. Na hora que a gente chegar aqui, vamos fazer o último bloquinho desse. Então, dessa vez, ó, vamos ficar contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que vamos ficar só com 8, porque o nono nós vamos fazer na hora que chegar de cá. Então, a parte reta daqui, 2 correntinhas e 3 pontos altos agora em todos os espacinhos. 2 correntinhas, 3 pontos altos aqui no meu espacinho. 2 correntinhas, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 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 Podem ver que estamos aqui no último, antes do nosso leque. Então, aqui, ó, quando a gente sair do motivo de pizza, vamos fazer uma correntinha, 3 pontos altos, 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui nesse último, é apenas uma correntinha. E vou colocar aqui 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora é 2 correntinhas entre o motivo de pizza, ó. 2 correntinhas e 4 pontos altos. Opa! Duas correntinhas e 4 pontos altos aqui no próximo espacinho. Aqui que estamos fazendo a nossa parte oval, né? Que vai ser agora os motivos de pizza, que ao decorrer de cada carreira vai ter aumento. Então, 2 correntinhas e 4 pontos altos aqui. A gente vai acabar o motivo de pizza agora nesse motivo de leque. 2 correntinhas e 4 pontos altos aqui. Agora, apenas uma correntinha e 3 pontos altos aqui.
Já vou mostrar a parte oval para vocês. E a partir de agora é 2 correntinhas e 3 pontos altos por toda a nossa parte reta. E aqui, pessoal, a minha parte oval, vocês podem observar que 1, 2, 3, 4, 5... Começa aqui no leque, termina no leque do lado de cá. A gente vai estar fazendo, me perdoa, gente, o cachorro. A gente vai estar fazendo 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. E antes desse 4 pontos altos e depois aqui do lado de cá, vai ser apenas uma correntinha, tá bom? E aqui a minha parte reta vai ser 3 pontos altos separados por uma correntinha, 2 correntinhas, né? Depois do primeiro aqui, é só 2 correntinhas entre os 3 pontos altos. Chegou aqui, fez os últimos 3 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 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 4 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, vamos fechar com o ponto baixíssimo aqui. Então, repetição, vou fazer por todo o meu trabalho aqui, chegando de cá, eu mostro para vocês. Vim fazendo a parte reta do lado de cá, para não restar dúvida, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos. Cheguei aqui, uma correntinha. Aqui dentro do leque, 4 pontos altos. Estão vendo? Ó, 2, 3 e 4. 2 correntinhas agora e vamos fazer os 4 pontos altos por 5 vezes até chegar aqui desse lado e eu venho com vocês pra gente iniciar a terceira carreira. Olha, pessoal, observem aqui que eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é o nosso motivo de pizza da parte oval, uma correntinha e já faço aqui os meus 3 pontos altos. Uma dica muito boa agora, ó, faz essas correntinhas bem apertada, aperta também a laçadinha da agulha da sua mão e fecha aqui com ponto baixíssimo. Por quê, Lu? Por causa, pessoal, que vou dizer uma coisa pra vocês. Agora que vai começar as intercalações. Aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Porque vamos começar a intercalar. Só que aqui eu caminho com ponto baixíssimo para chegar aqui, ó, e faço 2 correntinhas e fecho e faço mais 2 pontos altos. Podem ver que quando eu falo para vocês fazer 2 correntinhas bem apertadinho e fechar laçadinha, porque quando a gente faz o ponto baixíssimo, ele dá um espaço a mais. E vocês reparem, todos os trabalhos que eu faço que eu não aperto aqui, sempre o lado aonde que eu fecho com ponto baixíssimo, ele fica um espaço maior. Então, por isso que eu dou essa dica de você apertar bem, porque aí fica igual aos outros, tá? Para não ficar tão largo e nem tão para não ficar largo, né? Então, aqui na parte reta, podem ver, ó, que vai faltar um aqui, porque aqui vai ser ponto em cima de ponto. Então, agora, para chegar do outro lado lá, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, 8 não, gente, 7, ó. Depois vai inteirar aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas vai faltar um aqui, então quer dizer que vamos fazer só 7 dessa vez aqui. Vou fazer os 7 bloquinhos até chegar aqui e volto com vocês. Então, fiz aqui o 7, né, que depois vai faltar o 8º aqui, fiz 2 correntinhas. Pula esses 2 aqui da carreira anterior e aqui no último vou fazer um ponto em cima do ponto de base. A partir de agora é apenas uma correntinha. Vou colocar agora, vou fazer minha parte oval, que é um ponto em cima de cada ponto e no último um aumento. Então, aqui no primeiro, um ponto em cima de cada ponto, no segundo, um ponto em cima de cada ponto, no terceiro, um ponto em cima de cada ponto. E aqui no último, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro e 2 aqui no último, tá bom? Olha. Aí, 2 correntinhas e um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e 2 aqui no último, estão vendo? E 2 correntinhas. Fiz aqui o primeiro, segundo, terceiro, vou fazer os últimos 2 e venho aqui para explicar como sai da parte oval.
Vocês observem que fiz a minha parte oval aqui. Quero explicar uma coisa bem importante. Se por acaso estiver embabadando, é com 2 correntinhas, porque se o seu ponto for bem maior que o meu, vocês podem sim fazer com uma correntinha de espaço. E aqui na parte reta que eu tô explicando com 2 correntinhas, também você pode fazer apenas com uma, por todo o trabalho. Aqui, pessoal, para fazer antes da parte oval, eu faço uma correntinha, que vocês vão ver que fica bem retinho, né? Dividindo a parte reta da parte oval. Quando eu fazia com 2 correntinhas, o meu trabalho ficava muito ponto. Então, eu dou essa dica para vocês. Fiz uma correntinha, agora aqui, ó, um ponto em cima de cada ponta aqui da nossa parte reta. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Porque agora vai começar as intercalações aqui da parte reta da seguinte forma. Uma hora vai ser 3 pontos altos, na próxima vai ser ponto em cima de ponto, 2 correntinhas. Aí na próxima, depois dessa que a gente estamos, que é a terceira carreira, vamos colocar um ponto em cima de cada ponto e 2 aqui, que vai ficar igual essa primeira aqui, ó, 3 pontos altos. Então, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Se eu não me engano aqui, agora a gente vai ficar com 8, né, pessoal? Deixa eu contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. Aqui na parte reta dessa terceira carreira, vamos ficar com 8. De cá ficou com 7, porque falta a gente fazer aqui, tá bom? Não vai se confundir. Então, eu vou fazer os meus 8 aqui e venho com vocês. Então, fiz os meus 8 aqui, como orientei vocês, e cheguei aqui. Faço um ponto em cima de cada ponto aqui, ó, pulando os 2 primeiro. E agora é uma correntinha. Chegamos na parte oval. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e 2 aqui no último. Então, a nossa parte oval, que começamos com 4, agora vamos ter 5. E ao decorrer de cada carreira, nesses 5 motivos aqui da nossa parte oval, a gente vai estar fazendo aumento sempre no último. Então, na terceira carreira estamos com 5, na quarta vamos ficar com 6, na quinta vamos ficar com 7. Ao decorrer de cada carreira vai aumentar 5 pontos altos, que é um em cada motivo de pizza. Então, gente... Então, pessoal, vai ser dessa forma, tá? Fiz 3 carreiras aqui no cru, aí eu vou parar o vídeo, vou fazer mais 3 no rosa bebê, 3 no rosa médio, e volto aqui pra gente fazer o bico. Esse tapete eu vou fazer com 9 carreiras, carreira fechada e o bico. Olha, pessoal, vim fazendo aqui por todo o nosso trabalho, do nosso tapete Ana, tá bom? Que é a membro aqui do canal. E eu fiz aqui, ó, 3 no cru, 3 no rosa bebê e 3 no rosa médio. Se você quer ele mais largo, aumenta as carreiras. Se você quer ele maior, aumenta a florzinha, né? Pessoal, eu sempre venho dizendo em todos os meus passo a passo, para você aumentar, diminuir, você mede assim, ó. Ó, a parte do verde aqui até o outro verde dá 12. Aí já esse daqui, ó, dá 12 também. Então, a cada flor que eu aumento, aumenta 12 centímetros. Então, ó, até agora, o meu tapete está com 60. E o bico coroa, no meu ponto no fio 6, ele dá 8 a 9 centímetros. Então, vamos pôr 8. 8, 8, 16, né? Porque é 8 de cada lado. Então, 60 com 16 vai dar 76 o meu tapete. Tá bom? Ai, Lu, então é assim que faz. E a medida tradicional, né, pessoal? Você mede as tuas partes oval, né? A minha sempre dá 25 a 28 aqui de cada parte. Vamos pôr 25 de cada lado, né? 25 de cá, 25 de cá, 50. E a cada florzinha é 12. Então, né, a cada, depois dos 50, né, que é as minhas partes oval, o tanto que eu aumentar é o tamanho que vai ficar, tá? Essa mesma base aqui, o começo, é do nosso modelo Maria. E agora eu vou explicar pra vocês como trocar de cor aqui. Eu vou fazer a carreira fechada e o bico no pink. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra todas as voltas. É assim, tá? Fecho com ponto baixíssimo, já alongo o fio, ó. Aí eu já puxo nas correntinhas de trás para trás, puxo para frente, vou andando aqui, né? No meu crochêzinho para esconder bem esse fiozinho, tá, gente? Ó. Aí fica bem arrematadinho. Agora vamos estar vindo com a carreira fechada e como eu falei para vocês, só vou iniciar aqui com você, tá? Então eu dou uma laçadinha inicial, aí eu vou pôr esse fiozinho para lá,
pra cá. Tá vendo? Aqui onde eu fiz uma correntinha, eu coloquei um ponto alto. Agora, um ponto em cima de cada ponto. Aqui dentro, eu vou colocar 2 pontos altos. Ponto alto em cima de cada ponto. Tá bom, pessoal? Vai ser assim por todo o nosso trabalho. Aonde tem 2 correntinhas, vai ser 2 pontos altos. Onde tem uma correntinha, um ponto alto. Aqui na parte oval, ponto em cima de cada ponto. No último, continuamos com os nossos aumentos, tá bom? E eu vou lá fazer a minha carreira fechada e venho aqui pra gente fazer a primeira carreira do bico. Pessoal, então vim fazendo a minha carreira fechada por todo o meu trabalho. Como orientei vocês, aonde tinha 2 correntinhas, eu coloquei 2 pontos altos. Onde tinha uma, eu coloquei 1. E aqui na minha parte oval, vim fazendo ponto em cima de cada ponto e no último um aumento, tá bom? E aqui onde tinha 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Pessoal, deu um pequeno erro aí na gravação. Na hora que eu fui editar agora, acabou que o celular não gravou a primeira carreira do bico. O bico é o bico coroa, que na última carreira... eu vou dar 3 versões aqui para vocês. E ele é múltiplos de 10 em 10, tá, pessoal? Eu tenho aula do bico separado, que lá eu explico detalhadamente de como você adaptar ele em qualquer trabalho. Mas para resumir, ele é múltiplos de 10, então a carreira fechada tem que terminar 200, 210, 220, 150, múltiplos de 10 em 10. Precisa de 10 pontos. Aqui no meu deu 238. Então eu poderia... Tanto aqui na primeira carreira eu posso, ao invés de pular 2, eu podia pular 3, que por 2 vezes, que daria o múltiplos de 10, né? Só que, pessoal, perdoa o vizinho. Só que, pessoal, eu conheço o meu ponto e aqui nessa parte reta aqui, tá com o mesmo tanto de carreira do que o do rosa que eu tô gravando passo a passo aí pra vocês, viu? 9 carreirinha, carreira fechada. Então tá com o mesmo tanto de ponto, tá bom? Então por isso que eu gosto de fazer tapete padrão. Fica de dica para vocês, porque ele eu já sei que eu preciso fazer 4 adaptações de cá e 4 de lá. O que é? Eu vou comer esses 8 pontos, fazendo da seguinte forma. Subo 2 correntinhas, ó, que vocês vão entender rapidinho. E depois dessas 2 correntinhas, que voga um ponto alto, vamos fazer mais 4 pontos altos. 1 ponto em cada ponto de base. Lembrando que é só essa primeira carreira aqui, tá no azul royal, gente, porque realmente o celular não gravou a parte da primeira carreira aqui do bico, tá bom? Então, um ponto baixo aqui, pulando 2 de base. 3 correntinhas, ao invés de pular 2, eu vou pular 3, tá vendo? É a primeira adaptação que eu falei pra vocês, pra gente ir comendo esses 8 pontos altos. Depois de pular os 3, tornamos fazer os nossos 5 pontos altos. 1 ponto em cada ponto de base, tá, pessoal? 3 correntinhas, vou pular 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3, aqui no quarto, tornamos fazer os nossos 5 pontos altos. 1 ponto em cima de cada ponto, ó, por 5 vezes, tá? Então, assim vai ser a minha primeira carreira. Ó, a Lu, como eu disse, eu já fiz a contagem dos pontos altos na carreira fechada. Vai ter que ter essas adaptações. Se você fez igual eu, com 9 carreiras, carreira fechada e o bico, vai bater certinho essas adaptações. Mas se você diminuir uma carreira, gente, fizer com 8, aí, Lu, quantos vai diminuir? Ó, a nossa parte oval tem 5 motivos, que a cada carreira a gente aumenta um pontinho. Então, aumenta 5 pontos altos de cá e 5 de lá. Quer dizer que se você fizer com 9, vai ter essa mesma adaptação. Tá bom? Sim. Com 8, tá, pessoal? Aqui tá com 9. Ai, Luiz, se eu fizer com 10 carreira fechada e o bico, vai aumentar 10 pontos altos também. Tá bom, pessoal? Que é 5 de cada as partes da pizza e 5 de lá. Eu espero que vocês tenham entendido. Para mais detalhes, tem a aula do bico coroa separado, bem explicadinho, e explicando também os múltiplos, tá bom? Isso, através disso, gente, eu conto antes, aí é perda de tempo. Pra você, pra mim, né, eu já sabendo que o bico vai dar certinho aonde eu tenho que fazer a adaptação, é bem mais rápido o meu trabalho, tá bom? Tá? Então deixa o teu joinha, bora que bora. Vou voltar aqui com vocês agora com a cor pink novamente. E me perdoe, gente, o celular realmente bugou aqui. Não posso deixar sem explicar a primeira carreira do nosso bico. Fazendo aqui a nossa primeira carreira,
Aí agora eu fecho aqui com ponto baixíssimo na minha segunda correntinha. Se vocês fez 3, então fecha na terceira. Aí faço uma correntinha e no próximo aqui um ponto baixo. No próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no último um ponto baixo. Na primeira carreira a gente tinha 5 pontos altos, agora vamos ter 5 pontos baixos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui no próximo, um ponto baixo. Aqui em cima de cada ponto alto da carreira, da primeira carreira, a gente vai colocar 5 pontos baixos. Aqui eu coloquei 6 correntinhas. Mas se no teu ponto tiver muito repuxando, coloca 7. Se tiver muito largo, coloca 5, tá bom? Então vai ser assim a nossa segunda carreira. 6 correntinhas. Dependendo do seu ponto, pode fazer mais ou menos. E pontos baixos em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Ó. E vai ser assim por todo o nosso trabalho. Eu venho aqui pra gente iniciar a terceira carreira. Olha, pessoal, vim fazendo aqui por todo o meu trabalho. Aí agora eu fecho aqui com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha. Aí eu caminho aqui pro próximo aqui com outro ponto baixíssimo. E nesse terceiro aqui, um ponto baixo. Faço uma correntinha, porque o meu ponto precisa de uma correntinha para alcançar aqui dentro aqui, ó. Tá bom? Então eu laço e vou fazer aqui um leque de 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos, ó. 3, 4, 5. 2 correntinhas e vou voltar aqui nas mesmas correntinhas e colocar mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Aí eu faço uma correntinha novamente, pulo os 2 e faço um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo aqui no terceiro. Uma correntinha, vou pular os 2 últimos e vir aqui dentro das correntinhas e fazer o nosso leque de 5 pontos altos. 3, 4, 5. 2 correntinhas e mais 5 pontos altos. Essa vai ser a sequência da nossa terceira carreira do bico coroa. Lembrando, gente, que vocês podem fazer o bico raiando e também fazer um outro bico que eu vou ensinar na última carreira, tá bom? Eu ensino os dois, tá? E lembrando também que esse tapete aqui é a inspiração do modelo Maria, que tem tulipa. Aí eu deixo uma playlist aqui de todas as aulas que tem aqui no canal. E lá vocês encontram o passo a passo do tapete Maria, que é com a flor catavento, só que tem tulipa. Tá bom, pessoal? Muito lindo também. Nossa, eu já vendi muito dele. E agora esse tapete aqui também vai ser bem vendável. Então, vamos fazer assim a nossa terceira carreira por todo o nosso trabalho. 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos, que é o nosso leque, tá bom, gente? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí, se eu tiver muito rápido ou muito devagar. A Lu tá gravando aqui com vocês. Tô numa gripe alérgica, gente. Nossa, que tosse, espirra. Já tô medicada, mas tá foda. Então valoriza, ajuda a Lu aí, deixa um joinha, assista o anúncio e venha fazer parte do Seja Membro, que esse tapete já tava liberado há mais de uma semana aí, pra quem é membro, tá bom? Vou fazer aqui a minha terceira carreira e venho. Fazendo aqui, pessoal, a terceira carreira do bico e fechei com ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo que a gente inicia. Agora, o bico, eu vou ensinar 3 bicos em um nesse modelo para vocês estarem fazendo. O primeiro, ó, é que eu gosto, que dá pra gente trocar de cor, né? E fazer só picô a partir de agora. Então, pra iniciar e pra acabar, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro é igual. Só que esse é ponto baixo, os outros já são ponto alto, que é o bico coroa e o bico raiando. Esse daqui, gente, ó, eu pego aqui, ó, vou fazer um ponto baixo em cima, eu vou deixar o fiozinho aqui pra não arrematar, e faço um ponto baixo. Dou uma correntinha e já vou pular aqui, ó, pro primeiro ponto alto. Opa, eu tô pegando, era pra pegar o fio coisa aqui. Aí eu pego aqui primeiro aqui, um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas e fecho aqui pra formar o picô. Pulo o próximo, no terceiro aqui, ó, um ponto baixo. 3 correntinhas e fecho aqui pra formar o picô. Pulo o próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e fecho aqui pra formar o picô. Vem aqui dentro com mais um ponto baixo. Agora é 5 correntinhas. 3, 4, 5. E fecho aqui para formar o picô. Aí vem no mesmo, as 2 correntinhas de cá. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas.
e fecha aqui para formar o picô. Vem aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecha aqui para formar o picô. Pulo o próximo aqui no terceiro, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecha aqui para formar o picô. Pulo o próximo aqui no último, um ponto baixo, tá? Se no teu ponto precisar, você coloca uma correntinha. É que aqui, ó, eu coloquei uma para alcançar. Mas, ó, aí você pode já pular aqui e fazer um ponto baixo e vir aqui no próximo, outro ponto baixo e começar a fazer o que a gente fez aqui, tá? Mas se no teu ponto ficar emborcando, pode colocar uma correntinha antes aqui, do ponto baixo aqui, e uma depois, tá bom? Mas no meu não precisa. Então, vai ser essa sequência aqui. Aí, ponto baixo, o picô, pula um, ponto baixo. Picô, pula um, ponto baixo. Picô, um ponto baixo aqui dentro, um picô de 5 correntinhas, ponto baixo, picô de 3, um ponto baixo aqui. Pulo o próximo, picô, um ponto baixo. Pulo o próximo, picô, um ponto baixo e fazemos aqui os pontos baixos. Então, esse é o bico hashtag 1 que vocês podem estar fazendo nesse modelo. Eu vou trazer inspirações para vocês no meu canal de vlogs, tá? Que tá aqui embaixo, o primeiro arroba aqui embaixo é o meu canal de vlogs, que para vocês estarem se inspirando. Que quando eu lanço o modelo para vocês, lá no meu outro canal eu trago em várias cores, tá bom? Então, gente, aí eu caminho aqui agora. Agora eu vou ensinar vocês o bico coroa e o bico raiando. Primeiro o bico raiando e depois o bico coroa, que é o que vai ficar de capa. O bico raiando e o bico coroa é a mesma coisa. Fechamos com ponto baixíssimo, tanto para iniciar e para finalizar é igual. Caminho aqui com ponto baixíssimo e venho aqui no primeiro, outro ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas e agora o bico raiando vai ser ponto em cima de cada ponto. Se a gente, na carreira anterior, a gente tinha 5, vamos continuar com 5 pontos altos aqui, ó. Um ponto em cima de cada ponto. Venho aqui dentro das 2 correntinhas e coloco 2 pontos altos. Aí agora 1, 2, 3, 4 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Laço, vou voltar aqui dentro com mais um ponto alto. Volto aqui dentro com mais um ponto alto. E descemos aqui com ponto em cima de cada ponto. Gente, a gente fica com 7 pontos altos, tá? Contando com os 2 que a gente coloca ali dentro das 2 correntinhas. Olha. Tá vendo? Então, fica 7 de cá, o picô, e 7 de cá. Então, vai ser assim, ó. E a gente já laça e pula pro próximo motivo, fazendo ponto em cima de cada ponto. Tá bom? Esse é o bico raiando. E aí, aqui dentro, 2 pontos altos, picô, 2 pontos altos, ponto em cima de cada ponto. Então, esse é o hashtag bico 2. Agora, vamos fazer o nosso bico coroa. Vou desmanchar aqui até deixar 2 pontos altos, que é o que começa aqui o bico coroa. Nos 2 primeiros, 2 pontos altos. Subo 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Laço, pulo o próximo, nos 2 últimos aqui, colocamos um ponto em cima de cada ponto. 1, 2, 3 correntinhas, fecha aqui para formar o picô. Volta aqui dentro com mais um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e fecha aqui para formar o picô. Laço, vou voltar aqui dentro com um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e fecha aqui para formar o picô. Nos 2 primeiros aqui, colocamos um ponto em cima de cada ponto. 1, 2, 3 correntinhas, fecha aqui para formar o picô. Vou pular o próximo, nos 2 últimos aqui, colocamos ponto em cima de cada ponto. Já laço, vou pular para o próximo motivo e faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Ó, o bico coroa, a gente fica com 2 aqui no primeiro, o picô. Pula 1, 2 pontos altos nos últimos. Picô, aqui dentro um ponto alto, picô de 5 correntinhas, ponto alto, picô. Os 2 aqui, a mesma coisa que a gente faz de um lado, faz de outro. Aí, é os 2 aqui, picô, pula 1 e 2. Aí, então, fiz os 2 pontos altos de cá, faço 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Laço, vou pular 1, nos 2 próximos, um ponto em cima de cada ponto. 1, 2, 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Vou laçar, vim aqui dentro com um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e fecho aqui para formar o picôzão. Aí laço, vou vir aqui dentro novamente com um ponto alto, 3 correntinhas e fecho aqui para formar o picô. Vou voltar aqui dentro com mais
Agora, descemos pra cá. 2 pontos altos nesses 2 primeiros. 3 correntinhas. E fecha aqui pra formar o picô. Pulo próximo aqui nos 2 últimos, um ponto alto. Então, gente, esse é o bico coroa. Se qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, pausar o vídeo, tá bom? Olha que lindeza que fica. Então é isso, eu vou fazer por todo o meu trabalho. Chegando aqui, eu fecho com ponto baixíssimo e o nosso tapete vai estar pronto. Pessoal, vim fazendo aqui por todo o meu trabalho, como vocês podem ver, arrematei com ponto baixíssimo, dei um nozinho aqui atrás. É sempre o arremate tradicional. Ai, Lu, é a primeira vez que eu tô te acompanhando. Gente, tudo que eu faço aqui na flor é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Então é isso, se vocês gostou, curte, comenta, compartilha. Se você estiver assistindo para destro, de canhoto vai estar aqui na descrição e vice-versa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se fizer, me marca nas minhas redes sociais. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!